Então, eu queria perguntar, com base nessas informações que o professor Alexandre nos traz, como a opinião pública portuguesa, que, pelo que eu compreendo, recebe da mídia monopolista, da mídia mainstream, uma versão única, como a opinião pública portuguesa, o cidadão português médio, entende esse conflito? Nas ruas do Porto, nas ruas de Lisboa, nas ruas das cidades, como que um português médio, no vosso entender, compreende a realidade desse conflito nesse momento que nós estamos vivendo? E peço antes que vocês compartilhem, deem os likes. Se você está chegando através do canal do professor, você faça a sua inscrição aqui, será muito bem-vindo, muito obrigado pelo prestígio e pela confiança já de antemão. Se você já está inscrito, confira a sua inscrição, porque a plataforma tem colocado muitos empecilhos aí para o nosso crescimento. Professor, como o português médio vê esse conflito? Olha, basicamente existem duas abordagens distintas e duas formas de olhar para este conflito. Uma delas é aquela que segue todo o tipo de narrativa que de facto aparece nos meios de comunicação habituais, segue aquele guião único que nos conta que foram os russos que invadiram, foram os russos que começaram toda esta questão, que são os russos que têm interesse geopolítico, e depois temos uma outra perspectiva de pessoas que não acreditam que seja esta a verdade e que das duas uma, ou já têm uma opinião sobre aquilo que efetivamente está em causa do conflito, ou então dão o benefício da dúvida e têm interesse em encontrar respostas, mas que não acreditam naquela visão que está a ser cegamente apresentada aos portugueses. Eu acho impossível conseguir determinar qual é que é o grau de apoio ou não que o cidadão português, qual é que é a percentagem da população portuguesa que está numa trincheira e qual é que efetivamente está noutra trincheira, se me permitirem usar esta figura de estilo. Mas porquê? Porque aquela que está contra a Rússia, oficialmente contra a Rússia, em favor de Zelensky e tudo mais, faz-se ouvir com muito mais facilidade. Enquanto a outra tem uma perspectiva social e uma dinâmica social muito mais silenciosa, mas muito mais dinâmica também nas redes sociais, que é uma forma de conseguir, em que se sentem seguros para conseguir partilhar a sua opinião. Ainda assim, eu diria que uma parte significativa da população portuguesa, eu acredito que esteja mais numa ótica de seguir a narrativa dominante que tem sido veiculada, no sentido de ter uma perspectiva pró-Zelensky, pró-Estados Unidos, pró-NATO, e acredito que seja ainda assim um conjunto de pessoas mais reduzido, aquele que ainda tenta procurar respostas em algum lado. Mas não é fácil, porque a pressão social, a pressão da comunicação social também, portanto, são duas coisas diferentes, e a pressão de um conjunto de outros quadrantes é muito forte no sentido de pressionar as pessoas a adotar e a seguir uma determinada narrativa. Não é fácil, porque eu tenho inúmeros testemunhos desde família, trabalho. Até ontem estava a ver o caso de um indivíduo que estava à conversa no apartamento de um outro, tinha um apartamento arrendado, e estava lá o senhorio dele, e assim que ele disse que, bom, mas no Donbass as pessoas já têm sido atacadas pelos ucranianos nos últimos 8 anos. E a primeira coisa que ele disse foi, saia já daqui de casa. Portanto, estamos a ver que as coisas chegam a este nível de termos amizades que terminam e que cessam por causa disto. Não é fácil para as pessoas, para o português comum, questionar se aquilo que está a ouvir pelos meios de comunicação social e que acaba por ser uma única versão, logo, se todos dizem de uma determinada forma, por que motivo é que eu posso questionar ou que razão tenho eu para questionar aquilo que é dito? É porque só pode ser verdade. E se passa na televisão, ainda mais verdade é. Portanto, é muito difícil para as pessoas conseguirem, pelo menos, eu não digo assumirem uma versão diferente. O que eu digo é, pelo menos, questionarem se aquilo é verdade. Não é fácil. A pressão é muito, muito, muito forte e daí que não me surpreenda que tenhamos, até com base naquela experiência que eu vos dei, que até na escola nós habituamos desde cedo, tudo o que vem da Rússia é mau, tudo o que vem da União Soviética era mau. Acho que é por aí, é muito difícil nós conseguirmos ter uma maioria que ouse, pelo menos, pensar que, afinal, todos aqueles preconceitos que acumulou ao longo da vida, afinal, não correspondem à verdade. Isto é quase a mesma coisa que dizer a um católico praticante e ortodoxo que Deus não existe. É quase a mesma coisa. Nunca o vamos conseguir convencer. Porquê? Porque toda a vida dele sempre acreditou que aquilo era verdade.